Oi, pessoal, mais um episódio do podcast Casa Vida Prática. Já conhece o site casavidapratica.com.br? O grupo Revista Vida Prática tem esse neném agora, mas o assunto é antigo, arquitetura. E hoje eu vou conversar um pouco com a Paloma Cardoso. Já trouxe pinceladas de projetos dela aqui, só que a gente vai falar um pouquinho dessa carreira que você escolheu. Me conta, que momento é esse da arquitetura para você? De realização, eu acho que eu falo que eu tô ficando uma macaca velha, eu acho, já tô considerando isso, né? Eu falo, são aí 17, 18 anos de escritório, então acho que a bagagem realmente vem, né, fortalecendo realmente essa área. Eu falo, não é uma área fácil, porque eu falo, são muitos desafios. Hoje as pessoas, as famílias estão muito exigentes, né? A gente tem aí um perfil novo de cliente, né? Hoje eu trabalho bastante com cliente que a gente não tem um vínculo, que vem da internet. Então, essa Que ligação. não é o vínculo que a gente fala, é aquele que é indicação, né, Isso, Paloma? porque eu falo, a gente tem que ter muita ligação, tem que ter realmente esse elo entre o arquiteto e a família e a pessoa que procura um arquiteto, justamente porque a gente entra numa intimidade, a gente busca realmente saber como é a vida da pessoa para a gente projetar realmente o lar dela, né, a casa dela. E hoje tem um novo perfil onde a pessoa me segue e me contrata, né? E eu não sei absolutamente nada dela. Ela sabe de mim, mas eu não sei dela. Então, isso é um desafio para poder ter essa proximidade. E hoje, por exemplo, coisas que eu sempre. A pandemia veio também, por exemplo. A gente tinha um fato de conhecer o cliente, ir na casa dele. Hoje não. Hoje a gente faz as reuniões online. O cliente vem através de uma indicação ou de uma própria rede social. E tem épocas, tem projetos que eu demoro meses para conhecer o cliente pessoalmente, porque a gente faz reuniões online, eu vou conhecer ele quando eu estou vendo revestimento. Ai, prazer. E a pessoa, né, ela já me conhece, porque ela me segue numa rede social, ela almeja de repente fazer o projeto realmente comigo ali, ela já me conhece, ela sabe meu dia a dia, porque eu estou ali postando, mas eu não conheço ela. Então, o desafio hoje é um pouco esse, né? Que continuar com essa proximidade no cliente, acho que isso, com o tempo, todos deram certo até agora, né? Todos esses que chegaram nesse novo perfil acaba tendo essa intimidade, porque eu acho que isso vai mesmo no online, né? A gente consegue ter essa proximidade no online, mas é um desafio novo, né? Eu falo, é uma nova forma de se trabalhar. E obra em si, né? Eu falo, obra tem que amar mesmo, obra para poder ficar tantos anos levando na cabeça. E é isso. Então a gente vai realmente se adaptando, né? A nova forma de se trabalhar. Eu falo, hoje a gente não pode fazer muito mais do mesmo, a gente sempre tem que estar inovando, sempre tem que estar buscando novidades, informações, porque a gente tem que sempre atender hoje a expectativa e a ansiedade dos clientes. A verdade é essa, né? A gente tem realmente esse novo desafio. Mas eu sou muito feliz, assim, eu amo muito o que eu faço. A arquitetura sempre foi realmente, desde a da minha adolescência, quando tudo começou na reforma do apartamento dos meus pais, onde eles tinham uma arquiteta que eles contrataram, que foi o único estágio que eu fiz na vida. Então, a Andrea, que é arquiteta, é uma referência para mim. Então, eu trabalhei lá 8 anos, 7, 8 anos, e para mim ela foi uma referência, foi a única e uma ótima escola para mim. Mas eu desde assim da adolescência, que como a primeira reforma dos meus pais foi na adolescência, então eu desenhava, acabava as reuniões, eu pegava os papéis e ficava lá rabiscando, pintando, né, a caminha, não sei o quê. E na segunda reforma foi quando eu já estava na arquitetura e sentada assim no sofá assistindo video show, aquela vida bem boa que a gente, né, fala, puta que delícia De assistir video estudante, show de né? estudante. E ela falou: Você não vai trabalhar? Eu falei: Vou, se tiver estágio, eu tô lá. E foi. E aí comecei e nunca mais larguei. E conta como que tá o escritório hoje, a formatação. Bom, o escritório faz 7 anos, o meu irmão, o meu caçulinha, se formou em engenharia civil. E veio realmente, assim, ele era meu braço direito, nem estando na área, porque eu comecei sozinha. E fui pegando uns projetos grandes, eu precisava de gente para ajudar a medir. Então, Vinícius, vamos medir comigo, porque eu não tenho ninguém para medir comigo. Ia lá, pegava ele e media.
E aí ele fez engenharia civil, trabalhou na construção civil, né? Ele trabalhou alguns anos na Gafisa. E aí eu falei, tenho obra para fazer e não tenho mais braço e eu preciso de alguém para me ajudar. Foi aí que ele se formou, ficou ainda um tempo estagiando na Gafisa, depois ele veio para o escritório. Como todo engenheiro, trouxe alguns processos, né? Trouxe, eu falo, traz a arquiteta para a terra, porque a gente viaja, a gente não resolve as coisas e fica nessa. E ele com esse perfil engenheiro, né? Planilha, processo. De processo de trabalho. De processo, mesmo, né? exatamente. Mas que para a gente é um pouco sair da nossa zona de conforto, porque a gente é aquilo lá, né? O arquiteto faz obra, faz planilha, cobra, faz tudo. É artista e também é muito facetado, né, o arquiteto. E com isso cresceu essa área realmente da engenharia, né, no escritório. Então, hoje eu consigo oferecer, sim, um pacote completo para o cliente, onde eu consigo atender ele na dor da obra. Então, eu falo, a obra é realmente, tipo, eu te pago para não ter essa dor de cabeça. Então, realmente, eu consigo hoje atender desde o projeto até a obra, que é muito melhor e muito bom, porque as soluções que a gente tem que, muitas vezes, que estão ali no papel, muitas vezes são difíceis de executar. Né? Então, eu falo assim, o setor de obras ali do escritório ajuda nesse sentido, porque ele consegue estar por dentro, por conta das reuniões, de fazer parte desse processo todo do desenvolvimento do projeto, ele entende desde o começo o que eu imaginei. Então, ali, puta, eu preciso de um LED ali para iluminar tal coisa. Ele já entende aonde é esse LED e o porquê do LED. Então, eu sempre falo, ele que se vire para achar o LED onde vai vir e como vai chegar. Mas ele consegue entender o conceito do projeto e resolver e enxergar de uma forma melhor para executar. Então, esse serviço realmente é um serviço que me ajudou muito, porque aí hoje eu consigo focar realmente no projeto, captação de cliente, outras coisas, né? Faço a gestão realmente de outras áreas ali do escritório. E a obra ele toca. É meu irmão, é meu braço direito, 100% confiável. Tem esse lado organizado, né? De conseguir realmente mostrar para o cliente, dar todo esse suporte realmente para o cliente. Então, isso é um setor que a gente trouxe realmente para o escritório, a gente vem profissionalizando e melhorando cada vez mais com os processos, com as melhorias, gestão, aplicativos, um monte de coisa que a gente traz hoje para o escritório justamente para melhorar, né? A obra é uma coisa que é rentável, né? No sentido de fazer uma obra mais rápida, uma obra mais realmente, tipo, menos custosa para o cliente. Eu acho que a gente tem que sempre dar essa experiência também para o cliente, a gente tem que oferecer isso para o cliente, para mostrar realmente que uma obra bem acompanhada, ela vai ter problema, ela vai ter BO, só que o nosso papel é justamente chegar antes desse BO, eu sempre falo isso. Não é porque você está contratando um arquiteto, um engenheiro, que o problema não vai ter. Ele vai ter, só que a gente vai chegar antes de você na obra para poder resolver. Eu acho que isso é o principal e eu acho que é isso que a gente tem que oferecer, fazer com que o cliente se sinta tranquilo que a obra está sendo cuidada pela gente do começo ao fim. Então, hoje eu não me envolvo tanto na obra, o fato de eu ficar indo na obra, mas eu sei diariamente e todos os problemas que tem eu ajudo a resolver de uma maneira mais fácil, né? Então, a gente consegue atender nesse sentido realmente o cliente. E hoje a gente vai ver vários projetos, então vamos ver isso na prática, né? Vamos. Eu acho que nada melhor do que a gente mostrar. Conta um pouquinho, é um estúdio? Na verdade, não é um estúdio. Não é um conta estúdio. O projeto. Bom, nos últimos anos eu venho estudando neuroarquitetura, vou dar uma pinceladinha do que é realmente. Que a neuroarquitetura realmente é a ciência aplicada na arquitetura, onde a gente realmente faz com que para mim, né, a neuroarquitetura na minha leitura eu falo, é entender realmente o projeto como um todo na expectativa do cliente, né? Esse projeto especificamente começou com um hobby, então ele tem um hobby de colecionar guitarras. Ele alugou um conjunto comercial e ele queria guardar as guitarras dele. Então ele começou com 47 guitarras, depois no meio do projeto foi para 50 e poucos, e quando eu fui tirar a foto, tá com 80 e poucas guitarras no estúdio. Então foi realmente para ele, e isso foi muito, assim, para mim é muito satisfatório quando a gente consegue realmente atender o projeto, porque ele fala, meu, é muito prazeroso estar aqui dentro. Eu consigo tocar as minhas guitarras, porque ele a fuga dele é ele ir para a sala,
justamente para ele poder tocar as guitarras e ver as guitarras, que são lindas, tem guitarras super importantes aí. Então, tudo isso foi muito discutido. Foi um cliente muito bacana, onde ele entregou realmente, ele confiou na gente. Então, ouviu muito o que eu falei em relação à facilidade, o que ele poderia ter ali em relação a conseguir sentar num sofá no meio da sala, conseguir enxergar as guitarras de uma forma fácil. E no meio do caminho também foram entrando outras coleções. Então, quando a gente chegou aí, é, ele faz coleção de copos de Rock in Rio, de shows que ele foi, e ele levou tudo aí para, né, a sala. Então, assim, ele ficou super contente, virou realmente um espaço que ele sente muito prazer de ir. Isso, para mim, eu falo, não tem. Para mim, eu falo que a arquitetura não tem bonito, não tem feio. Eu acho que tem que ter realização, né? O cliente tem que se sentir realmente realizado, porque o que é bonito para mim não é bonito para você. Eu acho que o meu papel é realmente esse, de entender o que o cliente quer e mostrar para ele o que a gente pode oferecer do bonito junto com o funcional e atendendo a expectativa deles. É um espaço terapêutico, né? Total, total. Uma delícia, né? Uma Porque delícia. ele levou o videogame, então ele coleciona algumas coisas de videogame, ele levou o videogame, aí ele fala que tem vezes que ele pega o filho e vai para ir jogar videogame. Ele leva os amigos, então a gente tem toda essa parte de tocar, enfim, ele toca. Ele faz as coleções dele, então ele tem os pops, esses Os bonequinhos, bonecos temáticos. tem caixa de som, ele consegue guardar de uma forma muito organizada. Eu falo, organização é tudo num projeto também, onde você tem facilidade de você conseguir enxergar as coisas para funcionar. Então ele tem um armário cheio de pedal, que ele enxerga todos, então ele consegue fazer limpeza, ele senta no sofazinho, ele puxa o puff, ele apoia, ele limpa, ele cuida. Então, realmente foi um projeto desafiador de conseguir colocar tanta guitarra num lugar que não era tão grande, né? É uma sala de 30 e poucos metros, mas a gente fez uma marcenaria bacana justamente para poder atender, então, uma parte aberta, uma parte fechada, justamente para atender tudo que ele tinha, né? Tanto a parte de caixas para guardar as guitarras, evidenciar as guitarras importantes dele, que ele tinha de coleção, enfim. E o resultado foi, ele gostou muito, assim, ele realmente foi, ele fala que é um espaço muito bom para ele. E o próximo projeto, qual que é o perfil dos moradores? Esse apartamento, na verdade, eles são pais de amiguinha da minha filha, então a gente se conhecia na escola, enfim. E também falaram assim, puta, acho que você tem um belo bom gosto, e a gente pegou um apartamento, e foi um projeto, assim, que teve quase nada de alteração desde o primeiro layout, no sentido, tipo, tudo que eu mostrava, eles gostavam, acreditaram realmente e confiaram, né? Então, o briefing também, eu falo assim, entender essa linguagem do cliente desde o começo é muito importante para a gente poder, eu sempre falo isso, né, que as informações realmente desde o começo faz com que a gente tenha menos revisão, né, então isso realmente acontece. Então, o desejo deles era ter realmente essa integração, né, então a cozinha era fechada, a gente tinha ali onde tem aquela porta, uma despensa, onde tem essa parede verde, a despensa era um quartinho que virava ali onde tem a adega. Então, teve algumas alterações, sim, para poder atender, mas a expectativa realmente era receber gente, né? Ter uma integração ali em relação à varanda e principalmente na cozinha. E eu sou super a favor de ter uma cozinha aberta. Eu acho que você receber gente, você tá ali, né, integrado junto com os convidados e ter um lugar que funcione realmente, eu acho que é o objetivo, né, de quando o cliente realmente pede essa integração. Então, nesse apartamento, a gente conseguiu fazer essa integração, trazer um pouco do verde para dentro do apartamento. É um braço aí também da neuroarquitetura, a biofilia, de trazer essa natureza indireta, né, que é uma planta preservada, mas traz uma sensação boa, traz realmente uma calma no ambiente. Então, acho que isso a gente vai entendendo um pouco as características, o que o cliente quer e consegue atender. Esse projeto foi bem assim, o resultado também os clientes adoram, sendo que depois de 2 anos na pandemia, eles compraram outro apartamento, esse novinho, eles venderam porteira fechada, e ela falou, eu quero igual esse, só que era um apartamento maior, acabei de fotografar semana passada, e foi meio que copia e cola,
do que Aham. realmente a gente fez, porque tá super Do novinho que esse, do funcionou que nesse e funcionou, a do que ia para o gente próximo replicou para o projeto. próximo. Isso. Então, trabalhando um pouco com cor, que ela gosta de cor, mas cores assim, numa combinação mais, né, nada muito, eu sempre falo isso, a gente não pode trabalhar com modismo, a gente não pode trabalhar com nada muito que faça com que o projeto não se mantenha, Uhum. né, então, trabalhar mesclando isso, eu acho que faz com que o projeto realmente seja um sucesso e seja duradouro, né, porque não dá pra gente fazer um projeto para que 3 anos não aguentar mais estar na sua cozinha. Então, acho que as pinceladas de trabalhar com uma simetria, cores mais tranquilas, né? A gente tem um amarelo, mas é um amarelo que é mais suave, né? E aí tem um azul que é um azul mais escuro. Então, isso faz com que realmente o projeto seja mais permanente, né? Permaneça, né? É, Aí no próximo projeto a gente tem aí o branco em o evidência, né? branco, o brilho O no piso. brilho, é. É. Esse Conta um pouquinho do perfil, que eu acho que todo mundo gosta de saber. Quem mora aí nesse... É um apartamento? é um apartamento. Esse projeto foi começado ali na pandemia, um pouquinho antes da pandemia. Foi uma indicação. Porém, teve várias reuniões online para eles me conhecerem e sentirem realmente a confiança na gente, justamente para saber se realmente eles iriam contratar a gente quando tinha realmente o interesse de fazer projeto e obra. Foram os clientes assim que começaram justamente para abrir essa parede, que é aqui onde tem essa viga, para Aham. integrar a cozinha. Não, a gente só vai abrir a cozinha, que é o que a gente quer, porque a gente gosta de receber gente. E foi uma obra de 7 meses aí que a gente reformou o apartamento inteiro, justamente porque eles confiaram no nosso trabalho, né? Então, eles realmente investiram, eles falaram, a gente está pondo todo o nosso investimento e acho que isso é muito importante realmente, porque os clientes, quando eles fazem um projeto, é um apartamento novo que você coloca dentro de um apartamento, né? Então, é realmente importante isso, né? Eu falo, a economia da família para poder realmente fazer com que realmente faça tudo novo e perfeito e moderno, enfim. Então começou realmente na cozinha, querendo integrar, a gente acabou realmente fazendo a reforma toda. É um apartamento que a gente trabalhou com os tons bem neutros, tá tudo muito claro, muito branco. Hoje em dia é difícil e nesse projeto a gente optou, a cliente fez questão de manter o brilho no piso, então é um porcelanato que tem um brilho, uma bancada larga, justamente para poder receber num encontro mais intimista, que seja 2 casais e sentar na ilha para cozinhar, churrasqueira. Eles quiseram manter a de tijolinho, que era antiga, e integrou ainda aí no espaço. Então, assim, foi uma cozinha que funciona, né? Tem uma cuba aí super funcional, tem um monte de coisa aí nessa cuba, tem filtro, tem detergente, tem tudo. Então, ficou realmente uma cozinha funcional. Tudo claro, eu gosto de ambientes claros, a gente tem um perfil bem clean. A volumetria, né, traz um movimento, então a gente trabalha com clean, a gente mantém um branco sobre o branco, mas tem realmente um movimento aí que faz com que realmente tenha uma diferença. E iluminação, enfim, são detalhes que a gente vai realmente captando, né, do projeto, do perfil do cliente para conseguir realmente trabalhar. E ela sempre falou, eu quero um projeto clean, eu quero um projeto clean, então a gente tem um projeto clean, né, que é branco e é branco. E esse apartamento a gente visitou, né, com Visitou, a Paloma. É bem legal, porque teve umas alterações de layout também. teve. Essa varanda, né, como ela falou, a churrasqueira não fica na varanda, fica lá integrada à cozinha. Então a gente tem um espaço até de relaxamento também estendido nessa sala, né? A varanda, na verdade, são 2 varandas, né, que tem aí. Então, na varanda em si, hoje eles usam realmente para um cantinho do vinho, que Uhum. eu captei que eles, tipo, aquela sexta-feira à noite para poder dar uma relaxada. Então, a gente integrou realmente essa varanda e a outra ficou para churrasqueira. Mas fez novo uso também, né? Era uma varanda que não era bem utilizada. Então hoje eles utilizam muito essa varanda, então tem um cantinho da rede, tem um cantinho do vinho, então ficou realmente um cantinho bem gostoso integrado aí na TV. Balanço no quarto. Vamos falar um pouquinho da funcionalidade, é decorativo, não? Tem leitura e adolescente pode ler no balanço? Como que funciona? Isso é uma coisa que foi pedido, hoje já menos, eu acho. É uma moda, foi uma moda, enfim. A gente tem bastante balanço hoje aí, né? Tipos de balanço.
Esse quarto, na verdade, é de uma adolescente de 13 anos, que eu fiz dois, um tem 13, outro tem 10. E um dos pedidos foi realmente o balanço, né? Então, o que a gente precisava? A gente precisava modernizar ele. Esse aí é o quarto, é outro. São 2 quartos, são de irmãs. E as duas queriam balanço. Então, eu falo assim, tem que funcionar também, né? Não adianta a gente pôr um balanço para ficar bonito, ele tem que funcionar. Então, a gente manteve todos os usos que precisava. Então, precisava de uma escrivaninha, ela queria uma cama confortável, ela queria ter os livros de fácil acesso, né? A gente tem aí hoje jovens hoje que tem tudo conectado, mas ela queria ter esse cantinho de conseguir sentar, de receber as amigas, e uma tá sentada na cama, outra no balanço, de ler. Então, acho que tem que ter funcionalidade. Não adianta colocar um balanço para ficar lá de enfeite. E nesse caso, elas usam bastante. Então, a gente tem toda aí também um antes que vem. Eu falo, não os clientes falam assim, mas eu quero instalar um balanço. Meu, não é tão simples instalar um balanço. A gente precisa fazer um reforço na laje, a gente precisa fazer um monte de coisa, pensar para ver se vai realmente funcionar e valer a pena a gente colocar um balanço. Mas eu acho que o movimento do balanço é muito gostoso, né? A gente traz isso. Hoje a gente tem uns designers muito bonitos de balanço, de tipos de assento. Então, eu falo que tem que funcionar. Nesse caso aí, funcionou, porque a gente conseguiu manter todos as outras necessidades realmente no quarto. Então, foi um pedido realmente das adolescentes, elas querem. E a gente conseguiu colocar nos dois. Então, a gente conseguiu ter, por exemplo, receber as amigas, independente do balanço. Então, o balanço está num cantinho, a gente consegue abrir aí os futons que estão ali embaixo da cama para poder receber as amigas. Tem um cantinho do estudo. Então, tem várias coisas realmente que fazem com que fique funcional, né? Não adianta ser só bonito. Um quarto completo É um quarto mesmo. completo. Paloma, a gente está terminando e eu queria que você deixasse as suas redes, né, aqui para todo mundo acompanhar o seu trabalho e buscar mais informações de como te encontrar. Bom, hoje o meu Instagram é 100% conduzido por mim, né? Então, eu que tô lá postando e fazendo tudo, é @arquiteta Paloma Cardoso. Eu falo que é o meu melhor portfólio, eu tenho o meu site www.palomacardoso.com.br, mas o Instagram hoje é o que eu tenho mais assim, né, real e mais realmente atualizado. Então, E ativo em prospecção de clientes também, tá? Então a Paloma é um grande exemplo aqui, quero deixar para vocês, se não conhecem, de Instagram que realmente capta personas que vão realmente virar clientes. E isso sim. não é fácil hoje em dia. É isso aí, gente. Próximo episódio, fica de olho que tem Casa Vida Prática por aí. Paloma, muito obrigada. Obrigada a você mais uma vez pelo convite. E até o próximo projeto. Vou Até. visitar vários. Até.